O apóstolo Paulo estava falando à igreja de Coríntios sobre a Santa Ceia. A maneira como eles estavam participando da Santa Ceia. E a igreja de Coríntios era uma igreja muito carismática. O apóstolo Paulo diz que a eles não faltava nenhum dom. Todos os dons espirituais naquela igreja eles tinham e usavam aqueles dons. Mas algo ali estava acontecendo que Paulo diz: nisto eu não vos louvo. Vocês têm muitas coisas boas, mas nisto eu não vos louvo. E ele então vai fazendo uma avaliação. Paulo conclama a uma avaliação séria, correta, do que significa o cerimonial da Santa Ceia. Até que ponto pode chegar a igreja quando ela perde de vista o seu real objetivo, faltando com a espiritualidade e o respeito a esse momento. A igreja em Coríntios celebrava a ceia do Senhor uma vez por ano. E o que eles faziam? Era uma refeição tomada em comum, intitulada como a festa do amor. Cada um trazia aquilo que podia, e era feito uma grande mesa, e era compartilhado tudo aquilo. Mas ele diz: sabe que há entre vós dissensões. E ele diz: porque antes de tudo ouço que vos ajuntais na igreja, e há entre vós dissensões, e em parte eu creio, eu sei que isso está acontecendo. Sabe que como se começa as dissensões? Com orgulho, com egoísmo. As pessoas levavam as suas coisas para a igreja, e ali havia egoísmo, as pessoas queriam mostrar que eram melhores do que as outras, ou eu que trouxe isto, e você não vai participar disso, e ali as pessoas entravam em dissensões. E Paulo, no versículo 17, ele diz: nisto, porém, que vou dizer, não vos louvo. Vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Vocês se ajuntam não para melhor, mas sim para pior. Então Paulo ele começa a transmitir o ensino. Versículo 23 ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão. Então agora ele ensina a igreja: partiu o pão, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Traga em memória o meu sacrifício. Tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então o apóstolo Paulo, ele traz um peso. E no versículo 27, ele diz: portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. Portanto, qualquer que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo do Senhor. O que é tomar o pão ou beber o vinho indignamente? É estar indiferente, irreverente, sem qualquer desejo de abandonar o pecado, ou sem entender o sacrifício de Cristo. Não é apenas uma festa, não é apenas o pão ou vinho que está passando. O que está passando representa o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. Então Paulo enfatiza que na noite que foi traído, Jesus ensinou seus discípulos. Eu gosto muito da leitura quando é feita por Lucas. Lucas ele fala sobre a Santa Ceia, e ele mostra ali uma Santa Ceia que está agora saindo da Páscoa judaica e sendo apresentado a ceia
cristã. Então Lucas, ele revela ali naquele momento como foi feito essa transição. E no capítulo 22 de Lucas diz assim: e chegada a hora, pôs-se à mesa com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Eu desejei muito que chegasse esse momento. Eu desejo muito que vocês estejam comigo nesse momento e que vocês sejam participantes desse momento. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o, reparti entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu, e deu-lhe dizendo: isto é meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Devemos observar que Jesus, ele toma o segundo cálice. Essa passagem de Lucas, ele mostra que Jesus, ele toma o segundo cálice. Sempre na Páscoa judaica, há 4 cálices, porque há 4 promessas. E cada promessa que ele lê para o povo, Deus dá uma ordem a Moisés: olha, diga ao povo que eu vou libertá-los do Egito, diga ao povo que eles não serão mais escravos. Então Deus dá ao povo 4 promessas. E no segundo, ele se revela: eu sou o Salvador. Sou eu que vou tirar vocês da escravidão. Então, no segundo, quando Jesus toma, aqui no relato de Lucas, ele está dizendo: eu sou o Salvador. Ele se revela aos seus discípulos que ele está ali para libertar. E o terceiro cálice é tomado na cruz do Calvário. Quando dão a ele o vinagre. Quando a criatura está matando o seu Criador. E ele diz: tudo está consumado. E Jesus diz: olha, não tomaremos mais nenhum cálice até a bodas do Cordeiro. E nós estamos nos preparando para tomarmos juntamente com Cristo nas bodas do Cordeiro. A igreja, sendo recebida pelo noivo, ele tomará o 4º cálice. Então Paulo está dizendo que ele nos dá um ordenamento. Olha, não faça de qualquer maneira. Não faça quando você não tem nada para fazer. Mas faça sempre em memória. Que você não se esqueça que Jesus, ele deu a sua vida na cruz do Calvário. Que ele tem uma promessa de nos libertar. Que ele vai nos levar ao Pai. Que estaremos junto com ele como noiva do Cordeiro. Então Paulo, ele está ensinando essa igreja, que era uma igreja muito carismática, tinha todos os dons, mas era indisciplinada. Não conseguia entender o ato da Santa Ceia. Jesus, ele mostra aos seus discípulos como tudo seria realizado. E ele diz a Judas: olha, mete a mão no prato logo, faça aquilo que você tem que fazer. Judas estava ali naquele momento. Muitas vezes nós pensamos: eu não posso participar da ceia. Examine-se o homem. E diga se você não tem o desejo de estar nas bodas do Cordeiro. Examina-se o homem e diga se não quer ser perdoado dos seus pecados. Por muito tempo as pessoas tinham entendimento: eu não posso participar. Os meus pecados me impedem de participar. Jesus veio para os pecadores.
veio para nós que precisamos sermos perdoados. Todas as vezes que eu olho para o vinho e para o pão, eu tenho que me lembrar do sacrifício de Cristo. E eu tenho que ministrar ao meu próprio coração. Não foi em vão. Foi para que eu tivesse vida e vida em abundância. Então Paulo, ele fala que precisa ser feito em memória. Ele diz, quem assim faz para a sua própria condenação? Tem pessoas que fazem por indignamente, sem respeito, sem saber do sacrifício, sem levar em conta o sacrifício de Cristo, ou como se estivesse participando de algo comum. No versículo de número 29, ele diz assim, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Jesus não disse, olha, primeiro você vai ser santo e depois você vem a mim. Ele diz, vem a mim como está, e eu vos aliviarei. É Ele que nos purifica, é Ele que nos santifica. Nenhum homem consegue por si mesmo se santificar. Tem que ser pelo sangue de Jesus. Ainda cantamos, tudo, nada além do sangue. Nada além do sangue. Nós nos tornaremos mais brancos do que a alva, do que a neve. Quem assim faz para a sua própria condenação. Resultado que a igreja em Corinto enfrentava. Versículo 30 ele diz, por causa disto. Havia dissensões, havia heresias. No versículo 19 ele diz, até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Até importa que haja heresias, negação da verdade, ensino de outras verdades, negação da verdade verdadeira, e tudo isso havia. E no versículo de número 30 ele diz assim, por causa disto, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Por causa disto, há muitos fracos, doentes e muitos que dormem. O que são fracos? Fracos são pessoas inseguras, incrédulas, inconstantes, negligentes, que têm duplo ânimo, não conseguem crer realmente no Senhor, não conseguem buscar na palavra do Senhor conforto, segurança ou direcionamento. O apóstolo Tiago fala sobre isso e diz, no capítulo 1 de Tiago, versículo 6, diz assim, peça porém com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançada de um para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O homem de ânimo dobre, ele é inconstante. Esses são os fracos que Paulo está falando. Há entre vós fracos, pessoas inseguras, incrédulas, inconstantes, negligentes, não conseguiram entender o Evangelho de Cristo, e por isso há em seu coração muitas dúvidas, há em seu coração negligência, não consegue entregar um culto a Deus verdadeiramente, se entregando. Segunda coisa que o apóstolo Paulo fala é doentes. A pessoa doente espiritual é aquela que perdeu o sabor pela palavra. Quando é que estamos doentes espiritualmente? É quando não temos mais o sabor pela palavra, não temos mais alegria em receber o ensino, em receber a palavra do Senhor, em caminhar com alegria recebendo a palavra. Há entre vós fracos e doentes.
Era uma igreja carismática, onde havia manifestação do Espírito de Deus, porém, havia entre eles muitas pessoas fracas e doentes. Salmo 107, versículo 17 diz assim: os loucos, por causa da sua transgressão e por causa das suas iniquidades, são aflitos. A sua alma aborrece toda a comida e chegaram até as portas da morte. A sua alma aborreceu a toda a comida. As pessoas doentes espiritualmente, nenhuma palavra anima mais. Ela não aceita mais a palavra, ela já não come mais a palavra, ela já não quer mais receber a palavra. A sua alma aborreceu de toda a comida e chegou à porta da morte. Está prestes a morrer. E a terceira coisa que o apóstolo Paulo diz para essa igreja é que há muitos fracos, doentes e muitos que dormem. O apóstolo Paulo, ele usa a palavra mais leve para a morte. Ele traz ali dizendo, olha, há muitos que estão dormindo. O perigo da negligência, da insensibilidade espiritual. Muitos estão insensíveis com as guerras espirituais, com as lutas espirituais, com aquilo que vem se achegando, ou com o pecado que vai dominando. Provérbios, capítulo 23, no versículo de número 30 em diante, diz assim: para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando vinho misturado, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim, picará como a cobra e como a víbora morderá. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidade. E serás como o que se deita ao meio do mar e como o que jaz no topo do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e nem senti. Quando despertarei? Aí então beberei outra vez. A negligência ou a insensibilidade espiritual. As pessoas estão insensíveis, mesmo sabendo que estão indo para um caminho de morte, continuam caminhando para a morte. Então Paulo, quando ele chama a igreja para ensinar sobre a Santa Ceia, ele está dizendo: olha, o caminho que vocês estão indo, eu não vos louvo. Porque é um caminho de fraqueza, é um caminho de doentes e é um caminho de morte. O caminho que a igreja está caminhando é fazer pessoas fracas, pessoas doentes e pessoas que dormem. Então ele traz a igreja para entender o ato da Santa Ceia. A ceia do Senhor não é para julgar os outros. É fazer uma reflexão sobre o meu estado, como eu estou. Examine-se o homem a si mesmo. Pedir perdão ao Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O apóstolo Paulo, ele diz: olha, eu não quero que vocês sejam condenados com o mundo, para que não sejam condenados com o mundo. Eu estou vos ensinando para que vocês não vá pelo caminho que o mundo está indo, para que vocês não venham correr no mesmo pecado do mundo, negligência. O mundo está cheio de pessoas fracas, incrédulas, inconstantes, negligentes, pessoas doentes que não querem mais ouvir a palavra da verdade, e muitos que dormem. Então Paulo, ele diz: olha, eu estou ensinando para que vocês não sejam condenados juntamente com o mundo, mas que vocês entendam tudo o que está sendo ensinado. A grande pergunta que nós nos fazemos em nossos dias: quando devemos ensinar
as nossas crianças sobre a Santa Ceia? Quando devemos ensinar as nossas crianças como servir a Deus? Qual é o tempo correto para ensinar as crianças? Quando voltamos ao povo de Israel, que ele vai sair lá do Egito, e eles vão sair num livramento, no Êxodo, ali é ensinado a primeira Páscoa para eles, é ensinado como eles devem participar e como eles devem esperar o momento da libertação e o momento da salvação. Êxodo capítulo 12, versículo de número 26 em diante, diz assim: e acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é este? Os filhos vão perguntar aos pais, que culto é este que nós estamos celebrando? Ali foi ensinado a Páscoa, como deveria ser a Páscoa. No versículo 3 e 4 em diante diz: e falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer fareis conta conforme o cordeiro. O cordeiro, o cabrito, será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue, e poluão em ambas obreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem, e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com seus pés e com a sua fressura. E nada deles deixarei até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, os comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos no pés, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Como que é ministrada a Páscoa? Para toda a família. Reúna toda a família. Ninguém deveria faltar. Ninguém deveria estar fora. E na porta deveria pegar o sangue do cordeiro e passar nas vegas das portas. Houve uma grande mortandade no Egito. Todos os primogênitos, de animal até o filho do príncipe, até o filho de Faraó, foram mortos. Mas aqueles que estavam marcados pelo sangue do cordeiro, não foram afetados. Por isso, a palavra, ela vem a nós: não quero que vocês sejam condenados com o mundo. Há um diferencial de quem está debaixo deste sangue e deste pão. Há um diferencial. Será que você quer que o seu filho esteja fora? A grande pergunta que nós devemos nos fazer: será que eu vou me alegrar se o meu filho estiver fora desta aliança? Será que haverá alegria na família se os nossos filhos estiverem fora da aliança? Deus diz a Arão e a Moisés: toda a família, feche a porta e participe. Por que que nós estamos ouvindo o mundo, e o mundo tem falado aos pais cristãos: deixa o teu filho escolher. Quando ele tiver 15 anos, ele vai escolher. Não. O ordenamento é: ensine o teu filho. Porque um dia ele vai perguntar: que culto é este o vosso? E ele tem que perguntar. Ele deve perguntar.
Por que a Santa Ceia? Mas se nós não tivermos entendimento, nós vamos achar que é apenas um evento da igreja. Alguém inventou isso? Não. Nós temos que entender o que Paulo traz. O problema não é se a igreja é carismática ou não é. Essa igreja tem entendimento. Paulo, ele diz, eu gostaria muito de vos dar um alimento mais sólido. Mas ainda são crianças. E ele respeitava o tempo que eles ainda eram criança e sentava para ensiná-los. Olha, isto eu não vos louvo. Porque ele estava ensinando a igreja. Ele estava levando a igreja a um ensinamento. Então, quando devemos ensinar nossas crianças? A igreja isola as crianças e depois quer que elas entendam. Com 10, 12 anos. Nós pegamos nossos filhos pequenos e começamos a ensinar eles outras línguas. Sabe por quê? A melhor idade para se aprender outra língua é com 5, 6 anos. É quando a mente dele está aberta. Se você com 30, 40 anos vai para os Estados Unidos, você tem vergonha de falar inglês. E você não aprende por causa da sua vergonha. A criança, ela vai e ela não se importa se ela está falando errada. Ela vai para a escola e ela vai falar, vão zombar dela, não é assim. E ela vai perguntar como é o certo. E ela vai aprender. Mas nós somos já cheios de preconceitos. Não conseguiremos aprender. Se você deixar teu filho para falar de Jesus com 15, 16 anos, o mundo já incutiu na mente dele outras doutrinas, outros ensinamentos. Então o judeu, ele pega doces e vai ensinando o filho sobre a lei. Por isso que a palavra diz que a minha lei seja doce. Quando ele é muito criança ainda, vai dando-se a ele a Torá, as palavras da Torá, como doce. E ele vai trazendo à memória que a palavra de Deus é doce. É doce. Nós temos que buscar em Deus como ensinar a minha casa. Como preparar a nossa família para tudo que está acontecendo. Os cristãos, principalmente evangélicos, são conhecedores das promessas de Deus, são conhecedores das profecias, e sabem, aquele que tem mínimo conhecimento, sabe que Jesus está voltando. Por mínimo conhecimento. Eu nunca frequentei uma escola dominical, mas pela pregação o pastor falou. Tem que ter um mínimo de conhecimento, que as coisas que estão acontecendo, já estão na Bíblia. Já estão na palavra. Que tudo que está ocorrendo, que está se desenhando no mundo, é profecia bíblica. Nós vivemos em nossos dias as luas de sangue, palavras proféticas. Haverá paz. 7 anos de paz. Está sendo anunciado paz, vai haver um acordo de paz. E as pessoas estão incrédulas ainda. Mas nós temos que buscar como mudar essa situação, como preparar a nossa casa para participar das bodas do Cordeiro. Olha, não fique despreparado. Deus falarão, e a Moisés diz assim, olha, que eles comam apressados, preparados, com a mochila nas costas, o sapato nos pés, prontos a sair dessa situação. Todas as vezes que nós participamos do corpo e do sangue de Cristo, nós estamos nos preparando para as bodas do Cordeiro. Então não é de qualquer jeito, é trazendo dentro de nós algo que nos leva a uma reflexão. Será que eu estou entendendo?
Será que eu estou fazendo o correto? Será que eu estou buscando a Deus corretamente? Ou eu sou apenas uma igreja carismática, que busca os dons, busca profecias, busca a prosperidade e a salvação? O Senhor vai nos tirar de tudo isso que nós estamos vendo. Capítulo 6 de Deuteronômio diz: o fim da lei é a obediência. Nossos irmãos judeus ainda estão na lei, eles esperam pela lei, mas nós recebemos Jesus. Deus endureceu o coração deles para que viesse a nós. Foi-nos dado a oportunidade de sermos feitos co-herdeiros com Cristo. Foi-nos dada a oportunidade, nós que não éramos povo de Deus, hoje somos povo de Deus. Nós que não tínhamos o privilégio, hoje temos o privilégio. Fomos adotados, fomos enxertados. Ah, mas Deus abandonou Israel? Não. Deus ama Israel e continua falando para Israel. Ouve, ó Israel, o teu Deus é único. Precisamos repetir essas palavras no Brasil. Ouve, ó Brasil, Deus é único. Não há outro intermediário a não ser Jesus Cristo. Não há outro caminho. Ninguém vai interceder por você a não ser em Jesus Cristo. Não há santo, não há homem. Rendemos honras a todos eles, porque levaram a vida de santidade, mas eles não podem nos levar à salvação, só através de Cristo. Toda honra pode ser dada, todo reconhecimento, mas só em Jesus Cristo. Então, capítulo 6 de Deuteronômio fala assim, versículo 4 em diante: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, ó igreja, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não há outro Senhor, só o nosso Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentando em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, e que te daria grandes e boas cidades que tu não edificasses, e casa cheia de todo bem que tu não encheste, e poços cavados que tu não cavasses, vinhas e olivais que tu não plantasses, e comeres, e ele te fartará. Guarda-te que não te esqueça do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, e a ele servirá, e pelo seu nome jurarás, e não seguirei outros deuses, os deuses dos povos que houver ao redor de vós. E as intimarás a teus filhos. Intimar aos teus filhos. Ensinar. Andando, é quando se anda, é quando se levanta. Você caminhando com seu filho, vai ter que ensinar. Hoje nós temos uma geração que perdeu esta oportunidade. Confiou no mundo quando o mundo diz, depois o teu filho escolhe. Infelizmente, o mundo escolheu o teu filho.
Infelizmente, o mundo ganhou o coração do teu filho. Dificilmente ele vai te perguntar: que culto é este? Porque você não trouxe ele ao culto. Você não fez ele participar do culto. Você não mostrou para ele que há um culto de Santa Ceia. Infelizmente, talvez ele nunca venha te perguntar: que culto é este? Provavelmente será redobrado a tua guerra espiritual. Porque o coração do teu filho está dividido. Porque o coração do teu filho, da tua família, está dividido. Então, que tempo nós temos que ensinar nossos filhos? Qual é o tempo de ensiná-los? Intimará os teus filhos. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É o único Senhor. Não há outro Deus. E nós não estamos falando, e Paulo não falava sobre uma religiosidade. O que Paulo fala para a igreja de Coríntios: olha, em questão de ser carismáticos, vocês estão nota 10. De ter eventos, ter cura, ter prosperidade. Mas uma coisa eu não vos louvo: vocês não reconhecem o corpo e o sangue de Jesus. Vocês não têm isso por importante. E Jesus disse: fazei isto em memória de mim. Por que trazer em memória? Para não se esquecer. Nunca se esqueça que quem deveria estar na cruz do Calvário era eu. Eu deveria estar na cruz do Calvário. E ele tomou o meu lugar. Então, todas as vezes que eu venho para o memorial, eu agradeço. Porque ele me tirou do lamaçal do pecado, da vida de engano, da vida de mentiras, da vida de idolatrias. E hoje eu sei que eu não posso esquecer do seu sacrifício. Quando é que uma nação se esquece? Quando busca outros deuses. Quando chega para uma pedra, como o povo de Israel, na metade do caminho para e constrói ali um boi e diz: este é o Deus que nos tirou do Egito. Nós pensamos que nós não corremos o mesmo risco? Corremos. Nós somos homens necessitados de objetos. Necessitamos de adorar algo que seja palpável. Algo que nos mostre. Algo que diga: olha, este amuleto é que vai te ajudar. Se você procurar pessoas que querem prosperar, pode abrir a carteira dela que tem $1 lá. Porque o mundo ensinou isso. Você quer prosperar? Põe $1 no meio da tua carteira. Não. Busque em Deus. Deus enriquece. Deus prospera. Não é amuleto que vai nos prosperar. Capítulo de Marcos, número 10. Abra a tua Bíblia em Marcos, capítulo 10. Versículo 13 diz assim: e traziam-lhe meninos para que lhe tocasse. Mas os discípulos repreendiam aos que lhe traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, e não impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Todos os discípulos estavam preocupados que as crianças não se chegassem a Jesus. Porque as crianças iriam incomodar o mestre. Muitas vezes nós pensamos: eu não levo meu filho no culto, porque ele vai incomodar o culto. O mundo vai nos trazendo mentiras, e nós vamos acreditando. Eu não levo minha criança porque ela atrapalha o culto. O verdadeiro louvor vem das crianças.
Ainda que ela esteja correndo por aqui, ela está dando verdadeiro louvor a Deus. Deixai vir a mim as criancinhas. Então não é o impedimento. Muitas vezes nós pensamos, eu não levo meu filho porque ele não entende. Eu não levo meu filho porque ele vai atrapalhar. E os discípulos tinham esse entendimento. E traziam-lhe as crianças para que lhe tocasse. Mas os discípulos repreendiam os que lhe traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse, deixai vir a mim os meninos, e não impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. E em verdade vos digo, que qualquer que não receber o reino de Deus, como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-o nos seus braços, impondo-lhe as mãos, o abençoou. Jesus não estava falando sobre ingenuidade, mas sim fé e confiança, sinceridade, humildade, receptividade. As crianças estão prontos para receber. Por que você nega falar de Jesus para os seus filhos? Por que você nega ele ser participante do corpo e do sangue de Jesus? Ah, mas a doutrina da minha igreja diz que não pode. A doutrina de homens. Jesus disse, vinde a mim, todos. Na Páscoa, toda a família iria participar. Era um momento de guerra espiritual. Um momento de maior terror no Egito. Era meia-noite. E sempre que a palavra de Deus diz meia-noite, diz o momento mais escuro. Era necessário que os filhos estivessem juntos. Por religiosidade, nós temos perdido a esposa, temos perdido o marido, temos perdido nossos filhos, por não entender o que significa o sacrifício de Cristo. Por não compreender por que Jesus morreu na cruz do Calvário. Jesus não morreu na cruz do Calvário para quem é santo. Os que são santos, os que não são doentes, não precisam de médico. Toda vez que você adentrar esse lugar, eu entrando aqui, eu digo, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu necessito de perdão. Eu necessito do teu amor. Me abrace. Ajuda-me, Senhor, a ser melhor. Ajuda-me a vencer, Senhor, as minhas fraquezas. Me ajuda. Todas as vezes que eu leio, quando Paulo está ensinando, eu aprendi do Senhor. Eu aprendi do Senhor, que na noite que ele foi traído. Sabe, muitas pessoas não vêm à igreja, porque, fui traído. O pastor falou umas coisas que eu não gostei. A irmã lá falou umas coisas que eu não gostei, por isso eu não vou mais. Se naquele momento que Jesus tem o entendimento que Judas iria traí-lo, e estava traindo, ele poderia dizer, não dá certo. Não adianta. Você vê, aquele que eu mais confiava, está me traindo. Jesus simplesmente diz para Judas, faça o que você tem que fazer, porque eu não vou parar de fazer aquilo que eu fui chamado. Você quiser me ofender, pode me ofender. Você quer virar as costas para mim? Pode virar. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu não abro mão de Jesus. Quando você entender isso, nunca mais você sairá de uma igreja por causa de fulano e de ciclano. Você está aqui por causa de Jesus. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Se torne como uma criança, com confiança, sinceridade, humildade, receptiva, pronto a aprender, pronto a obedecer. Tira os dogmas, as doutrinas de homens que nos afastam de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Todas as vezes que nos achegamos a Jesus,
Ele vai nos aliviar. Ele sabe da nossa guerra, Ele sabe das nossas lutas, Ele sabe como o inimigo tem trabalhado contra a nossa casa, contra a nossa família. Mas só encontramos paz em Jesus. Peça ao Senhor nessa manhã que nunca mais você participe de uma reunião como esta, indignamente, sem entendimento, sem saber que realmente você é um pecador, que foi exatamente por causa do meu pecado que Ele foi para a cruz, que Ele trouxe salvação a todos nós, e Ele se revela como o Messias. Eu sou o Messias, eu vim para salvar, eu vim para te libertar. Não use amuletos, não busque em outros deuses, não busque em estátuas. Fale diretamente com o Pai. Ele nos direciona ao Pai. A justiça e o amor se beijaram na cruz. Ali é realizada a justiça e o amor. Ele faz a justiça. Ele nos compra, Ele nos resgata. Éramos escravos. E pelo seu amor, Ele nos resgatou. Pelo amor de Cristo, há uma ligação direta com o Pai. Tudo que você pedir ao Pai, em meu nome, meu Pai que está nos céus, vos dará. Não há ninguém que vai interceder por você. Você tem acesso direto ao Pai, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que você pedir, em meu nome, não é em nome do Gerson, não é em nome de Maria, é em nome de Jesus Cristo, o Pai vos dará. Então, nesta manhã, faça de novo esta aliança. Participe do corpo e do sangue de Jesus. Porque todas as vezes que você faz isso, você traz à memória que você é um pecador e precisa de libertação. Todas as vezes que tomo e bebo, como e bebo, eu reconheço que eu sou um pecador. E só pelo sangue de Jesus, só pelo seu corpo dilacerado na cruz, eu encontro a salvação. Senhor, toma o teu povo nesta manhã. Senhor, que nós não sejamos condenados com o mundo. Se nós seguirmos o mundo, seremos condenados com o mundo. Senhor, toma a igreja nas tuas mãos essa manhã. Que haja alegria em participar do teu corpo e do teu sangue. Senhor, nos limpa, nos purifica. Nos faça, Senhor, dignos da tua presença. Senhor, é o que nós te pedimos nessa manhã. E te agradecemos em nome de Jesus. Amém.